livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 6. No capítulo anterior, nós vimos aquilo que João viu. Capítulo 5, ele contempla, tem uma visão daquele que estava sentado no trono. Ele tinha em suas mãos um pergaminho, um rolo de um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Ele viu também e ouviu um grande anjo, poderoso, campeão, dizendo quem era digno. Em grande voz ele clamava de abrir este livro, desatando-lhe os selos. João então percebe que ninguém, na terra, debaixo da terra, no céu, podia abrir o livro, nem mesmo podia olhar para ele, e ele chora muito por isso. Então, um dos presbíteros estava lá, representando a igreja, um dos anciãos diz que ele não chorasse, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, ele havia vencido para abrir os seus 7 selos. E então, a visão que João tem é de um cordeiro. Era uma visão gloriosa de Jesus, o único digno de abrir este livro, desatando-lhe os selos. Hoje nós chegamos no capítulo de número 6 e a partir do capítulo de número 6, João continua a ver, agora ele contempla a abertura dos selos, a fim de que aquele pergaminho, aquele rolo pudesse ser descoberto. A visão que nós temos aqui ela é muito conhecida, do capítulo 6, ela traz uma das passagens mais famosas do livro do Apocalipse, a passagem que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E também é uma daquelas passagens conhecidas onde os intérpretes cristãos, eles apertam suas mãos e dão as suas costas. Este é um dos capítulos onde nós encontramos mais divergências a respeito do que vem a ser qual o significado dos cavalos e dos cavaleiros, qual o significado dos 4 cavaleiros famosos do Apocalipse. Então, agora nós vamos ler, eu peço a atenção dos irmãos, capítulo 6, e depois nós vamos procurar entender, explicá-lo à luz das Escrituras. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então
todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então temos aqui a leitura do capítulo 6, do livro do Apocalipse. Veja que nos versículos 1 e 2, a abertura do primeiro selo. Vocês notaram que no capítulo 6, somente 6 selos são abertos. O 7º e último selo nós só encontraremos no capítulo 8. Então, até agora, nós vamos ter a abertura dos 6 primeiros selos, dentre os 7. Versículos 1 e 2, observem o que é que nós vemos. Quando o Cordeiro, aquele que era o único que poderia tomar o livro em suas mãos, olhando para ele, desatando-lhe os selos a fim de que o livro fosse aberto, o rolo do livro fosse aberto. Quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, o primeiro deles, João ouviu um daqueles 4 seres viventes dizer, com uma voz poderosa, com uma voz semelhante à de um trovão. E daí você já sabe o poder dessa voz, o estrondar de um trovão. Venha para ver. E aí, o que é que João vê? Versículo 2, um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu então cavalgando, vencendo e para vencer. Eu falei aos irmãos que este é o capítulo onde, a partir daqui, os intérpretes do Apocalipse apertam suas mãos e depois dão as suas costas. Ou seja, eles não vão se reunir novamente até a ressurreição dos mortos no capítulo 20. Até lá, nós vamos ter várias divergências, várias discussões e opiniões. E aí nós começamos a ver, por exemplo, a partir destes 2 versículos iniciais. Notem, este primeiro cavaleiro aqui é aquele que sai conquistando, para conquistar, ou seja, vencendo para vencer. A ideia é de uma cavalgada vitoriosa. É importante lembrar que na literatura bíblica, os cavalos e os cavaleiros, eles formavam aquela linha da batalha mais forte, mais poderosa. Os cavalos, no decorrer da história, até a Primeira Guerra Mundial, aí eu já estou lançando vocês comigo para o século XX, os cavalos, eles sempre formaram uma frente muito poderosa de combate. Depois foram substituídos pelos tanques de guerra. Mas até lá, os cavalos, ou um exército que possuía cavalos e cavaleiros, ou seja, uma cavalaria, ele era poderoso. O cavalo sempre foi reconhecido por sua força, por sua resistência. Ele poderia, então, destruir ou penetrar com força em meio a um batalhão, derrubando vários soldados, enquanto o cavaleiro atirava com o seu arco ou lançava a sua espada, derrotando os seus inimigos. Notem a visão que João tem aqui. Nesta visão, para vocês terem uma ideia, irmãos, alguns o consideram, este primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, o consideram ser Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Outros consideram ser ele o anticristo. Outros consideram uma série de imperadores romanos, outros acham que apenas apontava para um imperador romano chamado Vespasiano. Então, nós temos variadas interpretações, o que, de fato, nos mostra que a diferença no meio do povo de Deus ainda ela perdura, existe, e é complicado de você juntar ou formar uma unidade de pensamento se não tivermos uma interpretação sólida e segura da Bíblia, principalmente do entendimento sobre os símbolos. E aí, qual seria a única forma, a única maneira verdadeira de interpretar capítulo 6 do Apocalipse, por exemplo, com uma consciência limpa diante de Deus, de que nós estamos buscando, pela iluminação do Espírito, o melhor entendimento da passagem à luz da Bíblia e, somado a isso, um espírito de caridade para com aqueles que pensam diferente. Senão, nós não avançamos jamais.
Nós vamos encontrar divergências, mas nessas divergências nós precisamos também exercer esse espírito de caridade. É como se um professor de escola dominical tivesse que ensinar todos os anos, em uma classe dada pelo conselho, o mesmo assunto, a mesma doutrina, todos os anos. E tendo que se deparar com alunos que vão fazer as mesmas perguntas e alguns que não vão avançar tanto no conhecimento. O espírito de caridade, então, para o professor é necessário, a fim de que ele ensine novamente as mesmas coisas ou entenda que existe uma limitação, por vezes, de alguns para entender determinados assuntos, assim como nós também temos limitações para entender determinadas doutrinas. Mas observem que o primeiro aspecto desta visão, ele é declarado por um dos 4 seres viventes, como eu disse aos irmãos, e eu considero aqui, seguindo a linha de muitos intérpretes bíblicos e reformados, de que o cavaleiro aqui, montado no cavalo branco, é o próprio Cristo. E nós vamos perceber isso à luz do contexto. Mas se você pensa como eu, ainda nós vamos precisaremos tomar uma outra decisão. Observem, alguns consideram aqui que é Cristo, o primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, vencendo e para vencer, mas na forma do evangelho sendo pregado. Ou seja, Cristo cavalgando como o salvador do seu povo. E o seu evangelho, então, sendo anunciado e alcançando multidões. Outros vão perceber ou vão entender, e segundo a linha que eu tenho procurado mostrar aos irmãos, eu me encaixaria nessa linha, que a visão aqui que é dada a João e para a igreja é que é Cristo, de fato, montando o cavalo branco, só que ele vem para romper os selos, cavalgando para uma batalha que visa uma destruição futura. Eu me refiro àquilo que o Apocalipse vai apontar fortemente, o anúncio do juízo contra Jerusalém, que havia rejeitado esse cavaleiro poderoso, guerreiro vencedor, e o crucificado por mãos de iníquos. O Senhor foi quem destruiu aquela cidade, é importante nós lembrarmos. Apocalipse vai apenas dar o vislumbre para os primeiros cristãos do primeiro século, do que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Aquela cidade, então, que Jesus Cristo destruiu, ele fez isso para demonstrar a sua força e poder, a sua capacidade como juiz. A pergunta é, por que ele trouxe então guerra contra a sua própria cidade? A cidade santa. É importante a gente lembrar que ele traz essa guerra sobre a cidade que o rejeitou. E atrás dele, observem, os outros cavaleiros que o acompanham, a guerra, a morte e a peste, estão a seu serviço. Mais uma vez, eu quero lembrar aos irmãos, nós apresentamos uma liturgia, fazemos ou realizamos o culto a Deus, e esta liturgia não é sem significado. Lembrem-se de Levítico 26. Jesus fez aquilo que o Pai também fez no passado, quando o seu povo o rejeitou. E o juízo sempre veio ou pesou através das mãos do próprio Criador sobre os homens. Se o conteúdo, irmãos, do livro do Apocalipse trata sobre o reinado de Cristo, se ele trata sobre o governo de Jesus Cristo, como nós já vimos anteriormente, a visão que temos de Apocalipse 6, versículos 1 e 2 é apropriada para esse entendimento. Veja como ele vem cavalgando. Olhem novamente, versículos 1 e 2. Olha lá. Olhem lá, por favor. Versículo 2. Ele vem montado, vencendo e para vencer, com um arco, que é um símbolo de um guerreiro, um símbolo de guerra, e com uma coroa, que é o símbolo de seu reinado, de sua realeza. Reino e governo estão em suas mãos, e ninguém poderá resisti-lo ou rejeitá-lo por muito tempo. Jesus, então, aqui é apresentado como aquele que sai vencendo e será vitorioso no final, mas
isso não irá se completar, é importante lembrar, até que os outros selos também sejam abertos. A ação não começa até que todo o pergaminho ele seja desenrolado. Então João começa a ter uma visão extraordinariamente gloriosa, que poucos cristãos hoje lembram. Nós costumamos falar muito a respeito do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, e são doutrinas maravilhosas. Falamos também de que o Senhor é Salvador e a sua mensagem de fé e esperança para aqueles que creem traz salvação. Gloriosa mensagem. Mas poucos lembram que ele também se revela como um justo juiz a quem o Pai confiou todo o julgamento. Um cavaleiro, um guerreiro que combate e luta por seu povo. Jesus, ele aqui se assemelha ao próprio Pai, que no Antigo Testamento é chamado várias e várias vezes de Senhor dos Exércitos. Nosso Cristo, então, é um guerreiro. E, na sequência, então, ele é acompanhado de seus cavaleiros. Versículos 3 e 4, perdão. Observem, o segundo selo é aberto. O segundo ser vivente, ou seja, um anjo glorioso, ele vai dizer para João, vem e vê, ou seja, venha para ver, venha para olhar. E outro cavalo sai, versículo 4, é um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. O primeiro selo libera um cavaleiro representando a vitória e a conquista, que nós consideramos ser o próprio Cristo. O segundo selo libera um cavalo que tem a cor vermelha do sangue. Uma visão do derramamento do sangue. É a cor do Deus da guerra, de um Deus da guerra, de um Deus guerreiro. Mais uma vez, vejam, o convite de João é para que veja. E esse é o mesmo convite dado para a igreja no decorrer dos séculos. Veja que o que devemos ter em mente, irmãos, é que o livro do Apocalipse é sob a substituição do velho pelo novo, da velha Jerusalém pela nova Jerusalém, da Jerusalém terrena pela Jerusalém que desceria do céu, trazendo novo céu e nova terra. E para abrir esse caminho, o antigo precisaria ser destruído. Jesus havia predito algo a respeito disso. Ele disse em Mateus capítulo 13, versículo 2, que Jerusalém seria destruída e nenhuma pedra seria deixada em cima da outra. Essa é uma realidade, esse é um fato. A Jerusalém que existe hoje, a Jerusalém moderna, que foi começou a ser reconstruída desde a década de 70 do século passado, década de 60, ela não existe mais. A Jerusalém antiga não existe mais, ela foi destruída. A nova não tem nada a ver com o que nós estamos aqui contemplando. Então, todo esse juízo se abateria sobre a terra de Israel. E esta passagem diz que a paz desta terra seria tirada. Veja que a nossa tradução, ela é bem precisa quando usa o termo terra. Observem que tanto a palavra poderia ser interpretada como a terra se referindo ao mundo por completo, mas aqui de uma forma mais específica, a tribulação estava caindo sobre a terra de Jerusalém. É importante lembrar que naquele período os judeus estavam perseguindo os seus próprios patrícios, ou seja, judeus que haviam crido em Jesus Cristo estavam sendo perseguidos por seus próprios irmãos. Outros cristãos em outras cidades, gentios, não judeus, também estavam sofrendo a mesma perseguição. Jesus predisse que seria como uma tribulação que jamais seria vista. Como os livros de história relatam,
entre 66 e 70 depois de Cristo, realmente a destruição de Jerusalém, ela foi terrível. A batalha naquela guerra começaria na Galileia, não apenas entre romanos e judeus, mas também entre facções internas, rivais entre judeus. Antes que Jerusalém caísse por completo pelo exército romano, é importante lembrar que ela já estava ruindo por dentro, entre guerras entre os judeus dentro da própria Jerusalém. E quando então estes judeus foram forçados a defender Jerusalém, tanto sangue já havia sido derramado entre eles, que eles não tinham nem mais como unir forças. Eles estavam divididos. E a estratégia do inimigo sempre é dividir para vencer. E eles não sabiam com quem estavam mexendo. Então, naquele tempo, pelo menos 3 ou 4 campos de guerra entre judeus rivais aconteciam ou se desenvolveram em Jerusalém. E o Senhor Jesus disse que eles não sabiam o que fazer para alcançar a verdadeira paz. Veja só, Lucas capítulo 19, marquem Apocalipse e vamos conferir aqui as palavras de Jesus. Em Lucas 19, a partir do versículo 41, quando Jesus chora, contemplando, vendo a cidade de Jerusalém, Lucas 19, a partir do versículo 41, ele vai dizer: quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Eles não sabiam como trazer paz ou promover paz, eles só estavam brigando, eles só estavam em guerra. E aí, na sequência, Jesus vai falar dos romanos arrasando a cidade. Ele vai dizer ainda: mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Esse cavaleiro, então, cavalgando o cavalo vermelho, seguindo o próprio rei, entraria cavalgando por Jerusalém, no meio de Israel, e retiraria totalmente a paz deles. Isso começaria internamente e depois se completaria de forma exterior. Guerras entre eles, por isso que Flávio Josefo, importante historiador judeu, tem uma obra famosa chamada de As Guerras dos Judeus. A nossa tradução diz apenas Guerra dos Judeus, mas na verdade são guerras, porque existiram internas guerras entre eles, e depois a grande derrota vem quando os romanos eles destroem por completo Jerusalém. Não foi à toa então que este cavaleiro ele recebeu das mãos do próprio Deus a espada. Continuemos. Agora, Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Terceiro cavaleiro é o cavaleiro da fome. Quando abri o terceiro selo, versículo 5, Apocalipse 6, versículo 5, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Agora João vê o poder destrutivo da fome. Guerra, fome. Este é o cavaleiro que representa a fome, porque na imagem ou no símbolo nós percebemos o que ele carrega, ou o que ele equilibra. Veja, uma balança. E a voz do ser vivente diz isso, ou seja, o pronunciamento é sobre o preço dos alimentos. E aí, veja que essas informações elas são importantes para nós, porque elas são encontradas nas páginas do Antigo Testamento.
Lemos em Levítico capítulo 26, por exemplo, o seguinte: quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozinharão o vosso pão num só forno, e vos entregarão por peso. Comereis, porém, não vos fartareis. O que temos em Levítico 26 e em Apocalipse 6, a expressão comer pão por peso ou por medida, é um indício da fome, ou seja, da falta de pão, da falta de comida. E o que é que esse cavaleiro, ele carrega enquanto cavalga? Uma balança na mão. Nós temos a associação da cor preta com a fome. Por exemplo, em Lamentações 5, quando a primeira queda de Jerusalém ela é registrada, quando os babilônios invadem Jerusalém, o profeta Jeremias relata: nossa pele se esbraseia. A palavra na língua hebraica é: nossa pele está negra, está preta como um forno, por causa do ardor da fome. Lamentações 5, versículo 10. A palavra lá, esbrasear, na língua hebraica é estar negra. A ideia de fome. Então, durante o cerco de Jerusalém, e aí nós agora estamos tratando nesta profecia de Apocalipse da segunda destruição da cidade, na verdade, houve uma terrível fome. Que é o que acontece quando uma cidade ela está cercada e as pessoas não podem sair para pegar comida se a comida acaba. As cidades fortificadas, como Jerusalém, eram cercadas por muros de proteção. Ou seja, se um grande exército, para invadir a cidade ou conseguir a rendição dos guerreiros, não conseguia entrar na cidade, o que fazer? Cercava, ninguém podia sair, quem saía era morto ou preso, até que a comida acabava. Quando a comida acabava, peste, que nós vamos ver mais adiante, doenças, e fome, ambas tomavam conta, trazia desespero, ansiedade, loucura, terror no meio da população. Os irmãos terem uma ideia, quando os babilônios cercaram Jerusalém, quando Jerusalém foi tomada pelos babilônios, os guerreiros que tentavam sair, quando pegos, tinham as suas cabeças cortadas e eles eram enfiados vivos na frente dos muros da cidade e as suas cabeças de alguns eram lançadas pelas catapultas para dentro da cidade para que as pessoas ficassem aterrorizadas. E depois os corpos podres também, para espalhar doenças. Então, isso aqui é todo um contexto de guerra. Observem, muita comida ainda estava guardada em Jerusalém, mas você tinha a briga entre as facções rivais, que destruíam uns aos outros e roubavam as comidas, ou destruíam as comidas, e o cerco, logo depois, não permitindo que ninguém saísse, ou seja, naturalmente, uma terrível fome. O cavalo preto cavalgaria por Jerusalém, levando fome, morte através da fome. Observem o que Joséfo fala sobre o cerco relacionado à fome, na sua famosa obra As Guerras dos Judeus. Ele diz assim: de fato, houve muitos que venderam o que possuíam por 1/4. Era de trigo, este quarto, medida, se fossem mais ricos. Ou de cevada, se fossem mais pobres. A fome, então, tomou conta da cidade de Jerusalém. O que seria hoje para nós entendermos um denário? Um denário era o salário médio para o trabalhador da época. Nós poderíamos, então, considerar um denário hoje o equivalente ao salário mínimo em nossa nação. O equivalente ao salário mínimo atualmente. O que seria este salário por dia? R$ 36,60, mais ou menos aí aproximadamente. Ou seja, a medida de trigo é o que seria necessário para alimentar aquele homem por um dia. Se ele quisesse alimentar uma família, ele teria que recorrer à cevada. João diz aqui que o que ele vê é que a comida seria afetada, os homens passariam fome, o Senhor traria juízo sobre uma cidade através da guerra, acompanhada da fome. Consequentemente,
da morte. Observem, versículos 7 e 8, o cavaleiro, o quarto cavaleiro aí, é chamado de morte. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, versículo 7, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O quarto selo, então, aqui está aberto. Você observa que o outro próximo ser vivente, o anjo glorioso, ele chama o apóstolo para vir e ver, e João olha e vê um cavalo pálido. A palavra na língua grega aqui é kloros, a ideia de um amarelo esverdeado, aquela palidez que se assemelha à doença. Quando nós olhamos alguém que está bastante doente, com problemas renais ou de fígado, a pele fica dessa forma, ou de outras enfermidades em geral, em que a pele fica esverdeada e amarelada ao mesmo tempo. Ou seja, a ideia de doença, de peste, de morte. A morte, então, que é este cavaleiro, cavalga um cavalo esverdeado, verde amarelado, e a expressão que nós temos aqui é que o inferno o acompanha. É interessante a gente entender aqui, irmãos, o que segue a morte. A palavra na língua grega aqui é Hades, e Hades é a palavra que precisa ser distinta do inferno. O Hades aqui é a região dos mortos. É o primeiro lugar dos mortos, é um lugar das sombras. No Antigo Testamento, o Hades é conhecido pela palavra Sheol. O inferno, na verdade, é o julgamento final, é o lago de fogo no qual, no final de tudo, Jesus vai lançar a morte e o Hades, que é o lugar das sombras ou dos mortos. A nossa tradução geralmente usa diretamente a palavra inferno, mas Hades e inferno são diferentes. Por quê? Repito, o próprio Hades, no final de tudo, vai ser lançado no próprio inferno, que a Bíblia chama de lago de fogo. Olhem Apocalipse capítulo 20, por favor, versículo 14. Observem como é interessante o entendimento destes símbolos aqui. Apocalipse 20, versículo 14, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A palavra inferno aqui é Hades, lugar dos mortos. E a palavra morte? Os meninos vão gostar agora. A sua raiz primitiva é Thanos. Por isso que nos quadrinhos, Marvel ou DC, os grandes inimigos dos super-heróis, na Marvel, é o Thanos, que é a morte, ou o Apocalipse no DC. São palavras relacionadas a esse contexto final aqui. Então, elas não são usadas sem sentido. O Thanos aqui e o inferno, que é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Aí sim é o inferno, que é a segunda morte, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, nessa visão de Apocalipse 6, este quarto e último cavaleiro, que é chamado a morte, monta o cavalo. E onde reside o seu poder? Notem, ele mataria uma quarta parte dos que estavam na terra. Lembrem-se, terra aqui, mais uma vez, é uma referência não ao mundo em geral, mas à terra de Jerusalém, a velha Jerusalém, que seria destruída. A morte, ela mataria por 4 meios. O Hades estava acompanhando-a como se vindo numa carroça para recolher os corpos dos mortos. E como a morte, então, ela mataria? Espada, fome, peste e animais selvagens. Essa passagem aqui, ela traz um eco de Ezequiel capítulo 14. Vejam só, Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Ezequiel 14, versículo de número 21. Aqui nós temos um eco desta profecia aqui. Ezequiel 14,
versículo 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, uma referência à guerra, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Os romanos deveriam trazer sobre Jerusalém o mesmo tipo de julgamento que a Babilônia trouxe nos dias de Ezequiel. Eles marchariam com a espada, cercariam a cidade com o seu exército, fechariam a cidade para que então a fome corroesse e destruísse a população e a doença se desenvolveria lá dentro. Cadáveres se multiplicariam, mais do que suficientes para os cães, que eram considerados pelos israelenses, ou os israelitas, bestas, comessem então a carne daqueles que estavam mortos ou sem forças, morrendo. É uma visão terrível. Ela nos mostra, irmãos, que o Deus a quem servimos e o Cristo que é o nosso Senhor e Salvador é descrito aqui também como um grande juiz. Nós não podemos perder essa perspectiva quando notamos que o mundo, não obstante mais uma pandemia, considera o grande destruidor vírus do nosso tempo o próprio Deus. Por que eu estou falando isso? Observem as decisões que estão sendo tomadas em nossa nação. No estado de São Paulo, por exemplo, estádios poderão ser abertos de futebol, escolas poderão ser abertas também, mas as igrejas não, porque elas oferecem risco. Os transportes públicos lotados de pessoas sem nenhum controle. Parece-nos que o vírus que mais traz terror e ao mesmo tempo repulsa dos nossos líderes, eles consideram e chamam Deus. Observem que ninguém pode se levantar contra o Senhor e sair ileso, sem juízo. Isso é importante para a gente observar. E para caminhar então também para o final. Vamos voltar para Apocalipse 6, agora nos versículos 9 e 11, o que é que temos? A visão que João recebe quando Cristo abre o 5º selo. João vê então debaixo do altar as almas dos mártires, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que firmemente sustentaram. A palavra testemunho aí é martiria, no grego, de onde vem a palavra Marte, que nós então conhecemos como aquele que dá a sua vida por uma causa. O Marte, na língua grega, é uma testemunha. Clamaram em grande voz, observem, versículo 10, dizendo: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. 4 cavaleiros existem apenas, mas 7 selos selavam aquele pergaminho. O que significa para nós tudo isso? Que os últimos 3 selos representariam a aflição que cairia sobre Jerusalém de uma forma diferente. O sangue dos mártires aí, o sangue das vítimas do sacrifício, sempre deveria ser derramado aos pés do altar do Senhor. Vou citar para vocês aqui, Levítico capítulo 4, diz assim: e todo o restante do sangue do cordeiro, do novilho, derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Aqui você percebe que no sacrifício, no holocausto,
o sangue derramado sobre o altar, sobre a base do altar, era uma oferta de ascensão, de consagração inteira do crente. Em Levítico também nós somos ensinados que a alma da carne, do corpo, corre nas veias, está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue, ou porque a alma da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Qual o significado então deste selo aqui aberto? Quando encontramos as almas dos mártires, as testemunhas de Jesus, debaixo do altar, no céu, nós devemos ter a imagem desse sacrifício. Não um sacrifício que competiria com aquele que foi realizado por Jesus de uma vez por todas na cruz do Calvário, mas em certo sentido, aquele que nos é ensinado em Colossenses capítulo 1. Vamos para Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo de número 24. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, dizendo que, em certo sentido, os mártires preenchem, através da sua morte, do derramamento de seu sangue, os sofrimentos de Cristo. Não tem nada a ver com o completar de sacrifícios ou a intercessão de santos em favor dos crentes que ainda estão vivos, não. Mas da verdade única ensinada na palavra de Deus, de que nós somos um só corpo com Jesus. Veja, agora, Colossenses 1, 24, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Por que isso ocorre? Ocorre porque nós somos o corpo de Cristo. Paulo, o apóstolo aos gentios, sabia disso muito bem. Quando ele estava atormentando os santos na terra, e o Senhor Jesus então apareceu a ele na estrada de Damasco, ele teve uma visão dos céus gloriosa. E vocês lembram a pergunta que Jesus fez para Paulo? Saulo, Saulo, assim ele era chamado ainda. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os crentes. Ele estava prendendo para a morte os crentes. Mas Jesus vai perguntar a ele: por que você está me perseguindo? A nossa união com Cristo é ensinada então através das palavras de Jesus. Agora percebam, irmãos, os mortos, os mártires, as testemunhas de Jesus, foram mortos por dois motivos. O que deve nos chamar a atenção a respeito do nosso serviço a Cristo. O que deve chamar a nossa atenção a respeito da pergunta extremamente necessária para o nosso tempo: a quem de fato nós servimos? Em Apocalipse, observem que eles estavam sendo mortos, segundo o 5º selo, versículo 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Era a palavra de Deus o primeiro motivo por que eles estavam morrendo. E o segundo motivo era a martiria, ou seja, seu próprio testemunho. E esta posição, então, deles, agora gloriosa, sobre o altar de Deus, é vista por João como que clamando por juízo e vingança, porque eles não haviam sido mortos porque eram maus, mas pela palavra de Deus e pelo testemunho que eles sustentavam. Como verdadeiros crentes, observem, eles fizeram o que todo crente deve fazer: entregar a vindicação, a vingança nas mãos do Senhor. Não é assim que Jesus nos ensina? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? A vingança não pertence a gente. Por isso que a igreja, ela deve entender esse tempo, ela deve sofrer, deve orar, deve agir quando é necessário, mas deve estar disposta pela palavra de Deus e pelo testemunho, até mesmo a dar a sua própria vida pela causa do Evangelho.
Isso é muito interessante, isso deve nos chamar a atenção. Conversava com meu sogro esse fim de semana, início do fim de semana, e um dos detalhes que ele citou desse último julgamento que nós presenciamos, a maioria de nós acompanhamos no Supremo Tribunal Federal, foi de que nunca se falou tanto sobre a palavra de Deus, sobre o nome de Jesus, sobre o que é a igreja, sobre a necessidade de congregar. E aí muitos vão dizer, mas a argumentação tinha que ser constitucional. Não, a argumentação tinha que ter base, sim, constitucional, mas foi necessário que esses homens ouvissem o que eles rejeitam. Eles rejeitam que se diga o nome de Deus, eles rejeitam que se afirme que existe uma lei acima da lei dos homens. Eles rejeitam. Eles rejeitam, e porque eles não temem a Deus, eles não vivem submetidos a nenhuma lei. Eles são supremos, como um dos ministros certa vez falou. Ou seja, eu sou supremo, ele disse. Em outras palavras, eu sou Deus, tem lei acima dele. Então, de certo modo, nós já sabíamos que este julgamento não daria provimento para as igrejas, por uma série de questões relacionadas. Mas no meio de todas elas estão os crentes fiéis, aqueles que entendem a importância de congregar. O que chama a atenção? Chama a atenção que incomodou, porque eles nunca ouviram falar do nome de Deus, em citação da palavra de Deus. Foram envergonhados por darem informações erradas da história. Lutero vivendo no século XIV, Lutero só viveu no século XVI. E também equivocadas quando afirmando que Lutero dizia que as igrejas deveriam ficar fechadas. Eu citei para vocês alguns dados aqui, e posso dar as referências. Ele disse que os pastores deveriam ficar, alguns irmãos deveriam sair. Alguns irmãos poderiam, por medo, até não ir. Mas as igrejas, elas não deveriam ficar fechadas jamais. Elas deveriam cumprir o seu papel. E isso nos lembra, meus amados irmãos, Deus tem os seus meios. Ele continua a agir. E os cristãos não devem se calar. Veja que o clamor deles era para que o Senhor não demorasse mais do que o necessário. E eles então são instruídos a serem pacientes e a esperarem até que o número total dos mártires se completasse. E aí nós podemos ver que eles eram considerados justos pelas vestes que receberam. As vestes foram dadas a eles, o sinal das vestes de justiça, porque eles haviam sido justificados pela fé no Senhor e derramado seu sangue pela causa do Rei. Há várias indicações, irmãos, aqui de que a perseguição a que João se refere, que ele recebeu por revelação, é a perseguição da primeira geração de cristãos pelos judeus, como já disse. Os mártires clamam por vingança contra aqueles que habitam na terra. Era uma referência à Terra Santa. Jerusalém tinha já essa reputação. Eu vou citar para vocês aqui Lucas 13, quando Jesus falou, importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém já tinha reputação de matar os crentes. E o golpe divino por essa culpa de sangue cairia sobre Jerusalém, sobre a geração que havia matado Jesus. Mateus 23, versículo 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Mateus 27, versículo 25, e o povo todo respondeu, vocês lembram? No juízo, quando eles pediram a crucificação de Jesus, Mateus 27, 25, e todo o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Não há razão, então, para a gente supor que o clamor por juízo e vingança sob o altar estivesse falando de algo que só ia acontecer depois de muito, muito tempo, não. Jesus, quando contou a parábola do juiz iníquo, ele disse o seguinte, não fará justiça a Deus aos seus escolhidos, está lá em Lucas 18,
que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quanto tempo as almas daqueles mártires deveriam esperar? A resposta é: até que o número total de mártires viesse, então a vingança de Deus cairia sobre Jerusalém. E isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por fim, versículos 12 e 14, a visão do juízo total. Versículo 12, Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quando o sexto selo é aberto, então nós lidamos com um lado tenebroso do Apocalipse. E muitos, porque não entendem, não receiam em estudá-lo ou tentarem entendê-lo. Seria mais fácil situar, por exemplo, esses eventos para o fim do mundo, ou seja, o final de tudo, já que apenas o fim do mundo, pensamos, teria espaço suficiente para um desastre desse tamanho. Mas não se esqueçam, Jerusalém era tudo. Jerusalém era a terra da promessa. Jerusalém era o lugar que Deus escolheu para o seu povo habitar. Jerusalém era o lugar da habitação de Deus, lá estava o templo. Jerusalém é onde todo o culto acontecia e para onde todos os peregrinos se dirigiam. Então, uma destruição terrível seria marcante para um povo que acreditava que por ter Jerusalém nenhum mal lhe sobreviria. Quando os discípulos perguntam sobre o fim dos tempos, o final de tudo, na cabeça do judeu, não era a cabeça do ocidental. Eles não estavam falando do fim do mundo. O fim do mundo para eles era a destruição de Jerusalém. Profecias falavam sobre isso e eles queriam saber quando isso ia acontecer. A nossa tendência é pensar no fim do mundo, de todas as coisas, porque, por vezes, não permitimos que as Escrituras nos instruam sobre como funciona toda a simbologia de um desastre ensinada na própria Escritura. Vou tentar aqui mostrar para vocês rapidamente. Primeiro, observem que há menção a um grande terremoto. E nas Escrituras é uma forma regular de indicar uma visitação divina trazendo juízo. Para isso você pode conferir Êxodo 19, versículo 18, Isaías 2, versículo 19, ou Ageu 2, versículo 6. Podem anotar se quiserem, só para vocês conferirem. Êxodo 19, 18, Isaías 2, 19, ou Ageu 2, 6. Terremotos nas Escrituras sempre apresentam uma forma, uma indicação regular de uma visitação divina de juízo. A linguagem que se segue, observem, Apocalipse 6, é uma linguagem da criação sendo descriada. Aquilo que nós já vimos nas 10 pragas do Egito. O Deus que criou todas as coisas, quando traz juízo, é aquele que tem poder de descriar o que criou. Então, a linguagem dessa descriação é a linguagem da destruição. É uma imagem do sistema solar em colapso, muito comum nas Escrituras, sempre como uma referência à destruição de uma cidade ou de uma nação. Isaías vai falar assim da Babilônia, por exemplo. Mais tarde, Isaías vai falar da destruição de Edom nessa mesma linguagem. Ezequiel fala da destruição do Egito nesses mesmos termos. Joel profetiza também no primeiro século, no fim do primeiro século, fim de Israel no primeiro século, com essa mesma palavra. Ou seja, são simbologias de juízo. Amós, por exemplo, Amós capítulo 8, versículo 9, faz a mesma coisa com relação ao reino do norte.
Israel. E Jesus, ainda por cima, cita as passagens de Isaías para responder tudo isso. Vamos lá, Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, versículo 29. Então, essas passagens aqui, elas são interessantes para a nossa compreensão, para que nós não interpretemos o livro do Apocalipse baseado em ficções como obras semelhantes a Deixados para Trás. Não, a própria Bíblia, ela explica o significado desses símbolos. Veja, Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Palavra que é muito importante, é uma referência àquela geração. Esta geração. É uma referência àquilo que estava o Jesus e os discípulos vivenciando. Ele não estava falando de uma geração futura. Se ele dissesse aquela geração, ele estaria apontando mais adiante. Mas ele fala, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Naquele tempo, uma geração perduraria aí 70, 80 anos no máximo. Então, você percebe a linguagem que é utilizada aqui. Jesus usa profecias de Isaías e sinais, símbolos conhecidos pelos judeus de juízo, céus enrolando, o sol escurecendo, as estrelas caindo, para falar de julgamento. Ele vai usar ainda, observem, João vai usar também as estrelas aqui, caindo como figos, e dos céus, os céus sendo enrolados como pergaminho. É uma referência a Isaías 34. Nós tomarmos Isaías 34, versículo 4, nós vamos perceber isso também. Então, esses símbolos, irmãos, entendam, eles falam de um juízo próximo, de uma destruição próxima. O próprio Cristo falou que os refugiados desta guerra dos judeus, ou das guerras, deveriam buscar refúgios aonde? Vamos para Lucas 23. Lucas 23, 28 e 31. Lucas 23, por favor. Versículos 28 a 31. Porém, Jesus, voltando-se para elas, estava indo para o Calvário. Veja só que interessante. Estava caminhando para a morte na cruz. Multidões, uma multidão de povo numerosa o seguia, no versículo 27. As mulheres choravam, batendo no peito e lamentando, porque Jesus estava sendo morto injustamente. E ele aí volta-se para elas, versículo 28, e diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Veja só, Jesus não usaria uma linguagem tão próxima se não estivesse se referindo a esta geração. Versículo 29. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Mesma linguagem de Apocalipse 6. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? Flávio Joséfo fala justamente de todos esses acontecimentos preditos nas Escrituras e reafirmados por Jesus. Uma pergunta sincera, irmãos, caminhando aqui para o encerramento, que nós devemos fazer quando nós estudamos capítulos difíceis, como o capítulo 6 do Apocalipse, é o seguinte: se o que Jesus predisse, citando referências do Antigo Testamento, a Bíblia de seu tempo, agora anunciadas através de uma profecia revelada por ele para João, se o que Jesus predisse, profetizou, não se cumprisse para aquela geração, onde estaria a credibilidade da palavra de Jesus? Onde estaria? Não sei se vocês lembram, mas eu disse que a humanidade só ficou 6 séculos sem guerras. Guerras constantes.
Toda a existência da humanidade foi acompanhada de guerras, doenças. Agora nós estamos vivendo uma pandemia. Mas o Ebola continua matando na África. A AIDS, ainda que de forma controlada, um vírus que até hoje não se descobriu o tratamento. A dengue mata mais gente no Brasil. E muitos não sabem. As doenças, como cânceres, sempre existiram. Guerras, pestes, fome. Lembro-me que criança já havia assustado na televisão aquelas criancinhas magérrimas no continente africano. Os olhos estufados para fora, as barrigas inchadas e magrinhas, magérrimas. Isso deixou de ter? Nunca. Desde a queda, os homens sempre sofreram os juízos de Deus por sua impenitência e se multiplicou na história por sua maldade. Tomem a África, por exemplo, como um continente riquíssimo de bens materiais, de água, de plantas, peixes e animais. Qual a razão de tanta miséria? Senão que os homens continuam trocando a verdade pela injustiça, adorando a criatura ao invés do Criador e se matando. Nós precisamos ser honestos, irmãos, é muito mais fácil jogar tudo isso para frente. Mas a verdade é que esta passagem é tão preciosa para nós que mostra que a palavra de Jesus não falhou, como não falha, e uma nação que se levanta contra o próprio Cristo não subsiste, não permanece de pé. Essa é uma preciosa verdade. Juízes ou governantes ou ministros ou quem quer que seja que tente lutar contra o Senhor e contra o seu Cristo não subsistirá. O terremoto aqui representa uma revolução no governo, uma derrubada, a queda de um governo. O sol, a lua e as estrelas representam os vários dignatários de um firmamento governamental. As estrelas estão caindo, não é assim que nós costumamos dizer? 7 aspectos da ordem criada mencionados aqui, vejam: terra, sol, lua, estrela, céu, montanhas e ilhas, ou seja, relacionados a 7 tipos diferentes de homens: reis, grandes homens, ricos, capitães, poderosos homens, escravos e livres, em suma. Uma revolução aqui é total e abrangente a todos aqueles que se voltam contra o Senhor e contra o seu Cristo. Esse contexto ajuda a responder à objeção de que seu tipo de linguagem, que é o da destruição cósmica, é meio exagerada se estivermos falando apenas de uma cidade. Mas eu queria concluir lembrando aos irmãos que existem 2 respostas para isso. A primeira delas é que a destruição de Jerusalém, como eu disse, no ano 70, foi horrível em seus próprios termos. Mesmo se simplesmente estivéssemos falando sobre isso como um evento autônomo. Lembrem-se das palavras de Jesus: nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21. Era o terra de Deus que havia rejeitado e matado o próprio Filho de Deus. Segunda razão é notar que Jerusalém, como eu disse aos irmãos, era o lugar onde Deus decidiu habitar. Jerusalém era a cidade onde o povo escolhido de Deus estava. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus. Aquela montanha, o Monte Sião, era o precioso monte de Deus, de onde a salvação viria e para onde todos deveriam se achegar. E em resposta, meus irmãos, à oração dos apóstolos, esta montanha seria arrancada e lançada ao mar. Vocês lembram Mateus 21? Jesus disse: se vocês tiverem fé, isso vai acontecer. Então é uma linguagem para mostrar: Jerusalém foi destruída por completo, ou seja, ela foi arrancada e
e lançada pelo Senhor nas profundezas do mar. Apocalipse 6, então, nos lembra o anúncio do fim de uma era, a era dos judeus, e também o anúncio de um mundo novo, totalmente transformado. Essa transformação deveria ser total. O templo, os velhos ritos deveriam ser destruídos, todo um sistema, todo um governo, toda uma cidade, a fim de que agora uma nova e gloriosa cidade pudesse ser anunciada. Encerrem comigo, observando Apocalipse capítulo 21, por favor. Talvez esse assunto hoje tenha sido sobremodo pesado, até assustador para muitos. Mas lembrem-se que ele começa a mostrar uma mensagem, a anunciar uma mensagem que traria fé e esperança para aqueles que esperam em Cristo. Apocalipse 21, então, a partir do versículo 1, essa Jerusalém antiga seria arrancada e lançada ao mar, para que então, no final de tudo, a nova Jerusalém descesse dos céus. Versículo 1, capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esta é a palavra de esperança para todo crente, que anuncia a verdade e espera ainda hoje juízos de Deus sobre um mundo que caminha cada vez mais para a destruição. Aqueles mártires descritos em Apocalipse 6 se somam a inúmeros outros que hoje, perante o altar do Senhor, clamam para que Ele venha a segunda vez, redima o seu povo, e a nova Jerusalém seja então experimentada por completo, de forma plena. Mas não se esqueçam, irmão, aqui nós temos um pedacinho desta nova cidade. Aqui, nesse endereço, em outros endereços aqui da nossa cidade, em outras partes do nosso estado e do país, em outras partes do mundo, até mesmo as mais remotas, em edifícios ou em tribos, no meio do deserto ou da mata, nos lugares mais frios ou lugares mais quentes, partes desta nova Jerusalém, desta nova cidade que desce dos céus a partir do momento em que o Senhor estabelece um mundo novo. A igreja sempre será esta representação. A igreja nunca pode se calar. Se fecharem as nossas portas, nós vamos para as praças. Se fecharem as nossas portas, nós vamos para algum lugar, mas o povo de Deus precisa seguir e se manifestar e mostrar que aqui nós sempre testemunharemos e apresentaremos representativamente o que é este pedacinho dos céus, o que é esta nova Jerusalém, a inauguração deste novo reino. Representa-se na pessoa de Cristo, na união do seu corpo, quando este se reúne e anuncia mais uma vez a mensagem de um novo céu e de uma nova terra. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, concede-nos graça para compreendermos o tempo em que vivemos, interpretarmos com humildade e à luz das Escrituras as profecias, sabendo, ó Senhor Deus, que do mesmo modo que agiste no primeiro século, continuaste a agir no decorrer das eras e dos tempos, desde aquele dia em que um antigo mundo se encerrou, que a velha Jerusalém, ela caiu, foi arrancada do solo e lançada ao mar. E o Senhor então estabeleceu
seu reino eterno. Anunciou a nova Jerusalém, Jerusalém celestial, para onde todo o teu povo caminha peregrino. E assim nós não perdemos a esperança ou a expectativa de que o Senhor continuará a guardar o seu povo, a guiar, a proteger, a amar. Enquanto o teu povo te serve, ó Senhor, o Senhor continua a assistir e a servir, alimentando, animando, guiando, protegendo e nos fazendo enxergar que esta esperança ela é tão grande que ela não se perde nesta vida, mas mesmo após a morte, os teus servos se unem e oram e clamam perante o teu trono por este grande dia, o grande dia do retorno do Rei, da ressurreição dos mortos, da habitação eterna do teu povo com Cristo Jesus, o Senhor e Salvador das nossas almas, perante o trono do Pai, para todos sempre. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a seguirmos adiante, a entendermos, ó Senhor, esta situação que vivemos, sabendo, Senhor, que estaremos sofrendo sempre, mas caminharemos de fé em fé, esperaremos sempre no Senhor, mas jamais deixaremos de orar, de clamar e de agir. Tudo isso para a sua glória, para a manifestação do teu poderoso nome em um mundo que vive, infelizmente, mergulhado em trevas. Oramos assim e pedimos que nos dê força e graça para que através do nosso testemunho, do nosso amor à tua santa palavra, nós continuemos a brilhar e a salgar este mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.